Boa noite, Fátima, Valéria. Sejam todos bem-vindos. Regina. Lu, te mandei o convite. Estou só aguardando tu aceitar aí. Sejam todos bem-vindos. Oi, Pri. Tá me ouvindo? Oi, tô te ouvindo. Boa noite. Boa noite, gente. Tu consegue levantar só um pouquinho a tua câmera para o pessoal te ver um pouco melhor? Que tá teu Tá, deixa queijo. eu posicionar aqui. É porque eu não tenho um tripé. Pronto. Pera Acho que aí, agora melhorou. que tá no celular. Deixa eu botar aqui. Agora Pronto. melhorou. E aí? Então, pessoal, a gente espera mais gente entrar, né? Ainda tá, o pessoal acho que está se conectando, mas já ia avisando aqui a vocês. Hoje a gente vai falar sobre esse tema, né? Pactos, poderes ocultos, talismãs e feiticeiros. E a gente tem a nossa convidada hoje, que é a Luana, maravilhosa, né? Amiga da gente aí de longas datas, né? A gente trabalhou com a Luana por muito tempo, né? A Luana foi trabalhadora lá do Caminhando para Jesus, que é a nossa instituição em Campo Grande, Recife. E aí ela era uma das integrantes do nosso DIGE, mas há uns anos atrás precisou ir para as terras mineiras, né? E aí a gente ficou aí, infelizmente, sem ter essa presença contínua com ela, né? Mas continuando se comunicando, continuando trocando ideias, e vai ser muito bom, com certeza, a gente ter as tuas contribuições hoje aqui, porque eu tenho certeza que você está cheio de coisas legais para trocar com a gente. Estamos, né? Vai ser uma conversa, né, Pri? Vai ser mais uma Isso, conversa. é verdade. Essa noite, tanto eu como a Ana, a gente vai estar facilitando, né? E aí eu vou deixar que tu já faça a nossa introdução aí, Lu, sobre o nosso tema de hoje, enquanto o pessoal vai entrando. Boa noite, Erasmo. Boa noite, Adri. Erasmo chegou? Lindo! Chegou, já estava Ai, que aí, saudade já. desse povo, gente. Que saudade desse povo. Nossa Senhora. Ô, Pri, então, no caso, já quer que eu comece a fazer a introdução, não espera a prece. Eita, meu Deus, eu tô toda afoita hoje, né? Eu me esqueci da prece, misericórdia. É porque a gente já tá com esse tema aí todo dia, toda noite debatendo, aí eu tô no modo automático já. Não, vamos fazer a nossa prece sim. Você quer fazer a prece inicial? Ah, vamos, vamos. Vamos se Então, bora lá. concentrar, fechar nossos olhos, direcionar nossos pensamentos para Jesus, direcionar nossos pensamentos para a espiritualidade amiga que se encontra perto, cada um em seus lares, nossos protetores e amigos. Pedimos a Ti, ó Pai, que nesse momento possamos abrir as nossas mentes e nossos corações para conseguirmos, Pai, adentrarmos aos ensinamentos de Jesus através da doutrina espírita. Pedimos clareza, pedimos compassividade, diálogo e abertura. Agradecemos por essas pessoas que estão aqui nos assistindo e pedimos, Pai, por cada uma delas, por todos nós, diante dessa situação que nós vemos passando. Que assim seja. Assim seja. Então, agora vamos, né? Vamos então começar. Então, Bebe, boa noite, Xanda. Gilmar lindo. também Ai, chegando gente, aí. chegou. Ai, gente, desculpa, tá? Eu vou acabar sendo Luana, né? Eu vou olhar o A pessoal saudade é entrando e grande, vou né, Lu? A saudade é grande. me extasiando aqui. Mas, enfim, antes da gente entrar para o tema, né, especificamente, hoje a gente vai estudar, né, aspectos do capítulo 9 do Livro dos Espíritos, referente às intervenções dos espíritos no mundo corporal.
e especificamente os pactos, os talismãs e os feiticeiros, né? Eu debati muito com a Pri ao longo da semana, a gente ficou discutindo, debatendo a respeito do tema, né? A gente quer manter um fluxo de conversa, né, dentre as contribuições também, articulando com as contribuições que as pessoas foram dando ao longo da semana, né, sobre algumas questões, curiosidades referentes a isso. E a gente ficou muito preocupada nesse sentido de não trazer o tema de uma forma isolada, né, apresentar o tema de acordo com a seriedade com que a doutrina ela busca tratar diversos aspectos, né? Que a constitui seus princípios. Então, assim, a gente não queria trabalhar, vamos lá ver como é que é a questão do magnetismo, com relação à questão dos talismãs, com relação à questão da figura dos feiticeiros, a gente não queria trabalhar isso de forma isolada. A gente gostaria de atrelar o tríplice aspecto da doutrina, né? A gente precisa sempre manter esse discernimento na hora que a gente vai estudar os temas da doutrina. Isso. E assim fortalecer a seriedade com que ela trabalha com esses temas, né? Então, assim, por a gente trabalhar com aspectos que perpassam em outros sistemas de crença, né, a gente está tendo aqui todo o cuidado na hora de abordar, apresentando a perspectiva a partir da doutrina, a partir dos livros da codificação, dos estudos do Leon Denis, né? A Pri também viu algumas considerações, acho que foi da Revista Espírita, não foi, Pri? Foi da revista? Isso. Né, referente a esses aspectos e com um olhar aberto, né? A doutrina espírita é um espaço de confluência, de diálogo, né? Ela dimensiona o aspecto científico, filosófico e religioso, mas sempre de uma maneira dialógica, né? Ela vê no diferente a riqueza da diversidade, nunca como algo divergente, né? Então, assim, é interessante a gente dialogar de forma aberta, buscando também compreender que o progresso e evolução moral se dá de diferentes maneiras, né? A gente não tem como qualificar ou desqualificar isso daí, tá? Então, é no sentido mesmo de desmistificar. O objetivo aqui é o de desmistificar alguns aspectos que a gente acha muito fabuloso e que, na verdade, existe um amparo científico que fundamenta como é que esses fenômenos acontecem. Perfeito, Lu. E aí é como você disse, né? O espiritismo ele vai ampliar o nosso olhar, né? Durante muito tempo foi comum a humanidade se ater só a uma face, né? Ou ela tentar explicar apenas do ponto de vista científico, ou ela tentar explicar apenas dentro dos rituais da religião. E aí o espiritismo ele vai realmente propor esse diálogo mais abrangente, né? Ele vai propor a gente ter sim um olhar para a questão científica, mas ter também um entendimento de como essas religiões vão trazendo isso ao longo do tempo, né, e ressignificar isso, né, trazer isso para um local em que, inclusive, a gente tire aquele véu do sobrenatural, né, e a gente perceba que tudo está conforme a lei natural. Então, todos esses fenômenos, todas essas situações, elas têm uma explicação dentro da lei natural e é essa explicação que o Espiritismo vai esclarecer para a gente, né? Explicação essa que talvez em outros momentos da humanidade a gente não tinha condição ainda, né, de ter contato, de perceber, de se colocar dentro daquela explicação mais ampla, né? Pronto, então eu posso entrar, eu vou seguir o fio da tua meada e vou entrar já no que traz Leon Denis, tá certo? Pode ir entrando, e aí a gente vai conversando. E introduzindo o tema. Seguinte, como o Lu falou, quando a gente fala sobre essa questão de pactos, poderes ocultos, talismãs, né, feiticeiros, a gente não consegue desassociar isso da religião, né? A religião, aí, desde a antiguidade, ela vem sendo trazida, né, pelos homens, se utilizando, muitas vezes, dessas questões, né, dentro dos seus rituais, dentro da sua simbologia. E aí, lá em Leon Denis, tem um livro muito interessante dele, que é o Depois da Morte, né? Leon Denis, que foi um contemporâneo de Kardec, né? Então, ele estava ali no meio daquela efervescência toda que o Espiritismo estava trazendo.
E Leon Denis vai trazer em Depois da Morte uma introdução falando sobre essa questão da doutrina secreta, na verdade, né, das religiões. Ele traz uma teoria, digamos assim, em que ele coloca que, na realidade, a gente tinha essas religiões antigas, né, duas faces. Ela tinha uma face que se mostrava para todos, que era essa face dos mitos, dos rituais, né, do simbolismo, mas, ao mesmo tempo, ela tinha uma face mais oculta. E essa face oculta ia fazer o quê? Ia falar sobre os mistérios daquela religião, né? E muitas vezes ia estar ali para um grupo restrito de iniciados, né? E que eles iam ser, digamos assim, os guardiões daquele mistério, e dentro daquele mistério eles iam ter acesso a realmente o que há de profundo dentro daquela religião. Mas aí, o que Leon Denis propõe é que, na realidade, havia uma única doutrina que perpassava todas essas religiões da antiguidade, né? E que essa única doutrina, ela vai ser resgatada pelo Espiritismo e colocada à mostra para todos, né? E aí, o que é que essa única doutrina ela vai trazer? Ela é imutável, né? Ela tenta aí dentro dessas religiões já trazer a questão da evolução do espírito no tempo e no espaço, né? Da própria questão da matéria como algo inferior e mutável, né? Mutante, que vai ser utilizado por esse espírito, né? Já traz o Deus por excelência como único, como resumo de todo o universo, já vai identificar essa alma como imortal, né? E parte desse todo formado por esse Deus. E aí vai também entender que a vida universal tem duas faces. Um momento de descida, quando ela encontra a matéria, e um momento em que ela se desloca para o alto em direção a Deus, né? E aí a gente pode se perguntar, né, se indagar, mas como é que havia essa doutrina, né, que já falava sobre espiritualidade, que já falava sobre vida após a morte, que já falava sobre Deus único, e a gente olhando, por exemplo, para as religiões mais antigas, a gente tem aquela questão dos vários deuses, né? Como é que isso se encaixa? E aí eu achei muito interessante que, justamente nesse processo da pesquisa, eu me deparei com um artigo numa revista chamada Universo Espírita, né? E esse artigo ele vai trazer a questão da religiosidade nos povos egípcios. E é citado lá nesse artigo dois pontos interessantes. Um é que ele relata que foi encontrado pelos arqueólogos, né, que fazem lá o estudo nas ruínas egípcias, foi encontrado uma comunicação, né, na verdade hieroglifos, em uns pratos, em alguns apetrechos, e nesses hieroglifos identificaram uma história. Essa história dizia que um sacerdote tinha se comunicado com o espírito. E nessa comunicação com esse espírito, o espírito dizia a ele que estava muito aflito, estava muito angustiado, porque o túmulo aonde tinha sido colocado o seu corpo tinha sido destruído. E ele não conseguia ficar tranquilo diante daquela situação. E ele estava vagando há séculos, né, tentando se comunicar com sacerdotes, com pessoas lá do templo, pedindo para que esse túmulo fosse restaurado. E ou os sacerdotes que faziam contato com ele o ignoravam, ou prometiam que iam fazer algo a respeito e não tomavam nenhuma decisão. E aí, por conta disso, ele tinha decidido agora ficar ali do lado daquele sacerdote, né? Até que aquele sacerdote tomasse uma atitude. E aí o sacerdote sentia todas as angústias, todas as tristezas que aquele espírito estava sentindo. Então, o que é que o sacerdote fez? Ele chamou, né, 3 pessoas lá que trabalhavam com ele no templo e pediu que essas pessoas fossem guiadas pelo espírito até o local onde estava o seu túmulo. Essas pessoas vão até esse local, identificam esse local, e aí lá elas começam a reconstruir esse túmulo, né? Então, reconstroem o túmulo para esse espírito,
E aí, ainda por cima, o sacerdote fez com que esse espírito recebesse uma oferenda lá todo mês, né, no seu túmulo, de algumas questões materiais, para que ele ficasse em paz. E aí é muito interessante isso, porque a gente vê como a comunicação espiritual, como o intercâmbio com o mundo espiritual sempre existiu, né? Claro Isso, que perfeito. também é levantado que os arqueólogos, apesar de terem lido essa transcrição lá, acharam que era algo fantasioso, né, e não deram muita importância. Mas para nós que somos espíritas, né, a gente É. consegue fazer os paralelos. E aí mais à frente, ele narra também que Kardec, já, né, na época da codificação, ele consegue entrar em contato com uma pessoa que teve 3 encarnações durante esse tempo lá do Egito Antigo, né? E essa pessoa tinha ocupado a nobreza egípcia. E aí ele pergunta a essa pessoa como era essa questão da nobreza, desculpa, da religiosidade egípcia, né? E aí foi muito interessante, porque esse espírito que se chamava Mohammed, ele diz que os sacerdotes egípcios, veja, isso foi um espírito se comunicando a Kardec. Ele diz que os sacerdotes egípcios conheciam já o Deus único, sabiam a realidade do espírito e do perispírito, a reencarnação e outros conceitos do espiritismo. E aí Kardec Isso. ficou muito interessado, né? E disse, certo, então se eles já tinham esse domínio desse mundo espiritual, eles também falavam sobre os preceitos da moral, sobre os preceitos do amor ao próximo, como o espiritismo também traz agora, né? E aí esse espírito diz que não, que infelizmente eles ainda eram corrompidos e os seus objetivos na época eram de dominar e não de instruir, né? E aí ele diz que, na verdade, os sacerdotes usavam do conhecimento para aumentar a influência sobre um povo que ainda era bastante supersticioso, Ô, né? Pri, uma coisa que eu acho interessante ser colocada nesse sentido, que eu achei muito bacana quando você trouxe isso e a gente ficou discutindo, é para a gente Isso, observar os diferentes sistemas de crença que caracterizam diferentes civilizações ao longo do tempo, né? O Leon isso, Denis, ele deixa muito... Ele apresenta na introdução do livro, nessa primeira parte, né, dos estudos referentes a esses aspectos, de que cada civilização, cada sistema de crença, que muitas vezes a gente tem uma relação um pouco distorcida, né? Mas cada um apresenta o seu objetivo, ele cumpre com um determinado papel e não tem como a gente qualificar ou desqualificar. Contudo, isso. uma coisa que eu achei bastante interessante que o Leon Denis também coloca nessa parte introdutória é que muito dessas civilizações, né, algumas têm esse processo de ascensão, outras esse processo de declínio. Nesse processo todo de se fazer mundo, né, que a gente vai se construindo enquanto civilização dessa Quanto à forma, humanidade. Uhum. isso, algumas coisas vão sendo preservadas e outras não, né? Isso, Por que que isso acontece? Por que que o homem se expressa dessa forma tão diversa? É na tentativa de atender também às diferentes formas com que cada espírito, porque perceba a particularidade e a singularidade de cada um, né? Hoje sim, somos 7 bilhões, não é isso? isso, Encarnados, ainda tem os desencarnados. isso, Então, cada um dentro do seu sistema de crença, cada um dentro das suas potencialidades, dentro do seu tempo. Estamos aqui dentro de um tempo coletivo, mas cada um dentro do seu tempo, dentro do seu entendimento. Então, assim, isso, houve essa permissão de Deus para que essa diversidade acontecesse, não é à toa. Né? sim, Então, assim, é interessante a gente observar e ter um olhar mais acolhedor nesse sentido, de compreender que cada sistema de crença, cada povo, cada forma de se relacionar, ele compreende e ele representa um processo de evolução de espíritos. Né? A gente isso, começa de algum lugar. Então, assim, isso, essas lutas, né, elas estão sendo ainda, como é que se diz? Essas lutas, elas ainda estão sendo, ainda constitui o nosso processo, né? A gente está no processo de transição planetária, ela ainda constitui,
mas cada uma ocupa o seu papel, né? Cada diversidade cultural ocupa seu papel. Então a gente não pode sair menosprezando esses sistemas de crença, porque muitas vezes a gente faz isso. Lembrando que o papel do espiritismo, nesse sentido, é de promover um espaço de confluência e de diálogo, né? Que é o que a gente começou a falar aqui. Perfeito. E aí é interessante a gente perceber, né, como você estava falando, que certas coisas ficam e certas coisas passam, como a ideia que Leon Denis traz é que justamente isso, o conceito de espiritualidade, o conceito de comunicação, né, de intercâmbio entre esses mundos, é algo que foi passando entre essas civilizações, né? Em alguns momentos, isso pode ter parecido ficar um pouco nebuloso, né? E aí, inclusive, isso é uma das coisas que a gente vê nessa questão da religião dentro dos povos egípcios, que eram extremamente espiritualizados já para a época, né? Mas que ainda se prendiam nessas questões que eu comentei, né? Dos próprios sacerdotes, em que eles, por exemplo, pregavam que existiam vários deuses, né? Mas eles faziam isso sabendo que já existia um Deus único. Né? Só que aí eles faziam o quê? Eles utilizavam, né? Tem até uma parte que é falado lá nessa matéria, que ele fala que eles, dentro do templo, eles praticavam a mediunidade, né? E essa mediunidade que era praticada dentro do templo, através do intercâmbio com esses espíritos, ela era externada para as pessoas comuns como uma comunicação com a divindade, né? Então era colocado como se fossem vários deuses se comunicando, né? E que ali estava acontecendo essa comunicação do divino com o sacerdote que era o escolhido para esse intercâmbio. Então havia também ainda uma ideia de hierarquia, né? Você só conseguia se comunicar com a divindade se você estivesse lá nos templos, se você fosse um iniciado daquela religião. E aí a gente vai chegar, né, vai passar, claro, por outros contextos de civilização e de religiosidade, né? Quando a gente vai chegar no cristianismo, a gente também vai ver com muita força sendo trazido essa questão, por exemplo, do ritual, né, que ainda vem como uma herança até das religiões que estiveram antes nos povos dominados por Roma, né? Então ainda vai ser trazido toda essa questão ritualística, toda essa questão simbólica, né? E em algum momento muitas coisas, né, Pri? Que preservem muitos outros sistemas ainda, né? Isso. E aí isso aí também vai alimentar, né, a manutenção, por exemplo, dessa questão dos talismãs, né? Se a gente for pensar na Igreja Católica, na Idade Média, você tem a ideia das relíquias, né, que eram comercializadas, né, que você conseguia ter algo que tivesse a terra santa, né, vinculado à terra santa, um pedaço da roupa de um santo, ou alguma coisa nesse sentido, e que se acreditava que aquilo ia ter um poder regenerador, ia ter um poder especial, né? E aí isso foi se criando, de certa forma, uma materialização, né? A gente pode dizer assim, da religiosidade, né? A gente foi pegando a questão religiosa e foi tornando ela algo mais material mesmo. Mas aí... Eu acho que, Pri, só para dar uma adenda nesse sentido, eu acho interessante a gente atentar para essa forma com que a gente se relaciona. Por que a gente está fazendo esse movimento de contexto, né? Eu coloquei isso no primeiro momento, mas reitero isso daí. Essa forma com que a gente relaciona com esses benditos talismãs, os pactos, né? E a visão desses feiticeiros, muitas vezes, ela está demonstrando ali, está representando o nosso apego a essa materialidade. Né? Então, ao longo do tempo também houve demarcações e processos de ruptura, né? Ruptura é uma palavra que as pessoas, né, disruptura também, né? Que as pessoas estão falando muito ultimamente, que é o quê? Quebrar um pouco com essa relação com o sagrado como uma forma de fenômeno, uma forma espetaculosa, para trazer um pouco à luz da razão. Esse sempre foi um esforço da humanidade, né? Nesse sentido, através dos grandes pensadores. Só que algumas coisas se preservaram e outras não. E quando a gente vai vendo esse processo, né, chega essa questão da razão, da materialidade, que vai gerar essa ruptura, querendo ou não. Né? Só que assim,
é uma forma também que possibilitou muitas distorções e segregações. Nessa perspectiva, muitas vezes, cartesiana que a ciência ela apresenta, ela fragmenta muitas coisas. Sim. No momento Quando que a a gente gente fragmenta... Pode falar, Pri. Quando a gente sai até, né, desse contexto de Idade Média, né, o passo que a gente vai ver logo seguinte é a racionalização, né? E aí você vai ver a questão do iluminismo, você vai ver com muita força tentando se romper, né, com uma visão que já, querendo ou não, que se tinha da religião, que muito pela maneira como a Igreja Católica acabou se movimentando naquele momento, da religião como algo que estava mais aprisionando a razão, né, do que permitindo ela de acontecer. E aí vem essa questão dos cientistas, né, do pensamento, dos filósofos, para tentar dar essa ruptura, e aí eles vão para o outro extremo, né? Então não existe Deus, não existe religião, então tudo agora é ciência, né? tudo agora é razão. Perceba que sempre há essa polaridade. Ele se concordar e discordar, né? Que também turva. Hoje a gente está vendo que a gente precisa encontrar um equilíbrio. Existe sim essa possibilidade de diálogo, que muitas vezes acontece em embates, né? Mas a gente precisa também tirar dessa questão polarizada, né? Muitas vezes, o equilíbrio nesse sentido. Sim. Como é que se pode... Hoje, a exigência para a gente viver dentro de uma coletividade, para a gente conseguir exercer o nosso papel dentro da sociedade que a gente está, dentro da realidade que a gente está, é o quê? É criar realmente esse espaço de diálogo, de confluência, em que a diversidade existe sim, cada um cumprindo com o seu papel, mas estabelecendo nem muito razão, mas também nem muito sentimento. E aí é quando vai vir justamente o espiritismo, né? Lá no século XIX, já tendo observado essa passagem aí desse conflito, né, entre religião e ciência, e aí o espiritismo vai chegar e vai dizer, não, vamos colocar um diálogo entre essas partes agora aqui, né? Vamos fazer com que elas se integrem através, como você falou, da tríade, ciência, filosofia e religião, a parte moral, né? Então, a proposta que o espiritismo vai trazer vai ser justamente essa, vai dizer, não é questão de abandonar a religião, porque, claro, a religião chegou um momento que ela se tornou muito materialista, né? Que ela se vinculou muito a símbolos, que ela se vinculou muito a essas questões mais de talismãs, de comércio mesmo, né? Se fala que lá no Egito, apesar dos sacerdotes ter essa capacidade mediúnica, chegou um momento em que eles estavam recebendo perguntas para dizer qual era o melhor dia para se casar, qual era o melhor dia para se começar uma guerra, qual era o melhor... Então, houve digamos assim, um desvirtuamento, né, ali naquele processo, isso, né, em que você acabou realmente se apegando à questão mais material. Mas aí o espiritismo vai propor fazer, então, esse encontro, né? É como o Erasmo colocou aí agora, né? O espiritismo dialogando sem julgamento. É isso aí, o espiritismo vai dizer, não, vamos ver o que é que a gente pode, o que é que a gente precisa retirar aí da ciência, da religião, do que foi construído até agora, porque foram saberes, né, que foram propostos e que tiveram sua razão de ser, para construir um novo caminho, não é isso? E aí a gente pode, entendendo o espiritismo como esse novo espaço, falar aqui justamente sobre as questões, né, que vai ser lá trazido pelo Livro dos Espíritos, né? Deixa eu pegar só aqui para poder a gente entender melhor. Uma coisa também que é interessante a gente pontuar, que eu estou vendo aqui que algumas pessoas comentaram, né, sobre a questão da magia nos povos africanos, sobre a questão das bruxas de Salem, né, lá nos Estados Unidos. A gente precisa entender que tudo isso, na verdade, são expressões de mediunidade, né? É a mediunidade se expressando em diferentes culturas, em diferentes povos, em diferentes contextos. E aí essa mediunidade vai vir aí latente, né? E vai se desdobrando de formas diversas, né? Isso com o passar aí de como cada cultura vai interpretando esse intercâmbio, né? Eu estou observando aqui se tem algum ponto, né, que a gente deixou de falar para adentrar antes as questões, Pri.
Tem alguma coisa que a gente deixou? Não, né? Eu acho que isso que a gente falou até agora, né, já vai poder trazer para a gente aqui. A gente está aqui olhando para 500 coisas ao mesmo tempo, pessoas. Não Não acho é? que somos loucas. Não, e eu vou vendo o pessoal entrando, vou vendo Erasmo, né? Vou vendo o Serginho, vou vendo o Gil, eu digo, ai, que saudade do pessoal. Quanto a esse ponto aqui que é falado sobre a questão do julgamento, tem uma parte muito interessante também que Leon Denis ainda coloca aqui, que ele diz o seguinte, ele diz que julgar essas religiões, essas práticas religiosas, pelo seu lado exterior e vulgar, é julgar o valor moral de um homem pelas suas vestimentas, né? Que é a ideia que ele propõe de que, sim, por trás da simbologia, por trás da ritualística, há um fio condutor entre todas essas religiões que nos unem, não é isso? Uhum. E aí, assim, a gente entra então na questão lá do livro dos espíritos. A gente está falando aí especificamente sobre a invenção dos espíritos no mundo corpóreo. E aí a gente tem as perguntas 549 até 557, que vão falar sobre pactos, poder oculto, talismãs, feiticeiros, mas também bênção e maldição. Isso. Né? Então eu vou fazer a pergunta aquilo, e aí você traz a. Eu posso ler a resposta e você trazer o comentário, certo? Vamos lá. Weber colocou aí agora que Leon Denis é top e todo espírita precisa conhecer o cara. E realmente. Não, né? nossa, a gente leitura... É fantástica. Você vai assim, ele vai te levando, né? A gente teve o prazer de ter estudado esse livro, inclusive, de cabo a rabo, do primeiro ao último capítulo, né, no nosso Mocidade, acho que há uns 4 ou 5 anos atrás, e vale muito a pena. Ai, que bacana. Bacana. Então, vamos lá. Pergunta 549, dentro de pactos. Kardec, ele vai perguntar o seguinte. Haverá algo de verdadeiro nos pactos que com os espíritos maus? Né? Ou seja, é real isso, né? Fazer pactos com espíritos maus? Isso acontece? E aí tem a resposta da espiritualidade que diz, não há pactos, mas naturezas más que simpatizam com os espíritos maus. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho. É ótimo, né? E não sabes como fazê-los. Apelas, então, a espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal e que, para te ajudar, exigem que também os sirvas em seus maus propósitos. Isso não significa que teu vizinho não possa livrar-se deles por uma conjuração contrária ou pela própria vontade. Aquele que deseja praticar uma ação má chama os espíritos maus, a fim de que o auxiliem nessa decisão, mas aos quais, por sua vez, fica obrigado a servir, já que esses espíritos também precisam dele para o mal que queiram fazer. É somente nisto que consiste o pacto. E aí tem um comentário aqui, que já é de Kardec, né? Que ele diz, a dependência em que o homem se acha algumas vezes em relação aos espíritos inferiores provém de sua entrega aos maus pensamentos que eles lhe sugerem, e não de quaisquer acordos feitos entre eles. O pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria que simboliza uma natureza má simpatizando com espíritos malfazejos. E aí, Lu, para tu explicar aí, eu queria que tu falasse um pouquinho, então, sobre como funciona isso, né? Porque ele traz aí alguns conceitos de simpatia, né? E também de maldade, né? Por exemplo, espíritos maus nascem maus? Então, existe essa questão de que a primeira coisa que eu acho que a gente precisa aprender, colocar, é que perpassa diversos princípios da doutrina para conseguir explicar esse tipo de situação.
A primeira coisa que a gente pensa nesse sentido de pacto, né, com espíritos, no caso, é a questão da obsessão, né? E também a questão da antipatia e simpatia com os espíritos, né? Muitas vezes as pessoas, por se apegarem, né, é aquilo que a gente estava falando no primeiro momento. Por que é interessante a gente sempre estar questionando o nosso sistema de crença? Quando eu falo sistema de crença, é aquilo que a gente consegue filtrar diante de uma diversidade de coisas que a gente se identifica. A gente tem uma coleção, né? Eu estava conversando com a Pri a respeito disso, né? E a gente falando sobre as coisas que a gente faz, né? Pri diz que gosta de, às vezes, ligar uma vela, eu gosto de ligar um incenso, né? Acender um incenso. Então, assim, a gente tem os nossos apegos. Só que é interessante a gente se questionar, mas por que eu tenho esse tipo de apego por essa materialidade, né? Por que eu tenho esse tipo por que eu me entrego para esse tipo de ideia, né? E daí a gente também vai vendo com quem a gente consegue simpatizar e antipatizar, né? Então, assim, essa relação de pacto, de fato, ela não existe. O que existe nesse sentido é uma simpatia, que pode muitas vezes se caracterizar por uma obsessão. Quando essa obsessão se apresenta de uma forma mais expressiva, né, a ponto da pessoa perder muitas vezes o controle, ela não perde, ela acredita que está perdendo o controle e está se deixando levar por uma coisa além dela, né, maior do que ela, e não é por aí. Mas isso também expressa muitas vezes, e acredito que a espiritualidade ela permite que esse tipo de situação muitas vezes aconteça, para chamar a atenção dessa pessoa, diante disso que acontece, a respeito da sintonia dela, de como é que ela está se posicionando diante da vida, de como é que ela está se posicionando diante desses sistemas de crenças, desses valores, dessas atitudes com que ela realmente está se vinculando. Porque, assim... Os pensamentos, né? Nós somos espíritos, né? A gente estava conversando muito a respeito disso, né, Pri? A gente tem uma vulnerabilidade, uma fragilidade e uma distonia, vamos assim dizer. A gente varia de uma forma muito intensa nas nossas energias, nos nossos pensamentos. A gente ainda apresenta, né? A gente precisa reconhecer isso, né? Apresentamos ainda muitas expressões do nosso instinto. Né? Isso é uma coisa que nos constitui e não nos diminui enquanto seres e filhos de Deus, né? Seres humanos e filhos de Deus. É uma coisa que constitui e que faz parte do nosso processo evolutivo. Então, é interessante a gente encarar a coisa dessa forma. Nesse sentido, né, por que eu estou me apegando? Por que eu estou deixando? Que eu estou permitindo? Porque a pergunta não é essa. É por que isso me pegou? Fulano fez um pacto com um determinado espírito para infernizar a minha vida. Mas, na verdade, será que eu não estou dando também, muitas vezes, essa sintonia para que isso aconteça? Porque existe uma coisa que a gente se esquece nesse momento, que é a misericórdia de Deus, é a justiça divina. Que a doutrina destrincha isso muito bem. Deus, ele não permite que nada aconteça sem a intervenção dele, sem o consentimento dele. E também respeitando o processo daquela pessoa. Né? Se a gente for ter um olhar a respeito disso mais aprofundado, que para mim é complicado, né? A gente, mas por que acontece isso com muitas pessoas? Né? A gente vê muitas pessoas relatando casos ou indo para determinados lugares para desfazer trabalho. Isso é a forma com que a gente está, que aquela pessoa está se relacionando. Ela precisa realmente fazer essa análise, questionar e buscar esclarecimento a respeito de como é que certas coisas se procedem. E aí ela vai ver que, na verdade, é ela que está dando margem para que certas coisas aconteçam. Né? E aí tem essa questão, né, que a gente sempre volta da reforma íntima. Né? Sábado passado a gente estava falando sobre sonhos aqui, né, e uma das coisas que Fernando mais colocou foi a importância da gente vigiar os nossos pensamentos, da gente ter, né, essa ideia do que é que eu estou... de como eu estou agindo ao longo do dia, porque tudo isso influencia o nosso sono, né? Porque durante o sono, a gente desprendido do nosso corpo físico, a gente pode ser levado para lugares e pode entrar em contato com espíritos que vão estar na mesma sintonia que a nossa e por conta disso ter situações desagradáveis, como os pesadelos ou outras situações, né? Então, essa questão realmente... Né, do plano espiritual, do qual nós fazemos parte, né, estamos apenas um pouco afastados por estar na matéria,
ela continua nos influenciando o tempo todo, né? E aí, quando a gente vai falar sobre essa ideia, né, do pacto, o que vale realmente, o que vai acontecer ali é essa conexão, né? Que você está falando da simpatia, é essa conexão desse vínculo através dos pensamentos que vai existir, né? Então, assim, primeiro que esses espíritos maus eram também espíritos que tiveram a vivência aqui na Terra, né? Que tiveram as suas encarnações e que acabaram aí se perdendo no caminho, né? Cometendo atitudes erradas. E aí, quando desencarnam, ficam ainda presos, né? A essa necessidade material. E assim como nós também. Nós somos seres milenares, nós temos história, a gente não recorda, bagagem. Mas muitas vezes, a gente tem uma bagagem que a gente não recorda. Mas a gente começa a perceber algumas, a partir desse sistema de crença, a gente começa a identificar, eita, eu me identifico com aquilo, eu me identifico também com aquela... Não, aqui dali eu não me identifico. Então, assim, nós também temos uma história, a gente não sabe. Isso. Né? A gente não se imagina, eita, mas será que uma vez eu também não utilizei, não fui, né, sei lá, reencarnei como uma figura dentro de uma tribo, enfim, né, ou em outro tipo de civilização. Usei desses recursos, né? Isso, é. Pois é, como eu estava falando com você, né? Que eu, assim, particularmente, eu gosto muito da vela, né? Adoro acender uma vela. E, assim... Também, de vez em quando, acende incenso, também gosto do cheiro e tal. E aí, eu tenho uma proximidade também eu gosto de ouvir os sutras budistas, né? Às vezes, acho bem interessante. E aí, às vezes, eu tô, né, no quarto, meu irmão, acho que tá até assistindo aí a live. Uma vez eu tava no quarto, deitada, no escuro, com a vela acesa, ouvindo um sutra, e aí o incenso ligado, meu irmão entrou, meu Deus do céu, ele ficou assustado, né? O que está acontecendo aqui dentro? O povo cantando umas coisas ao contrário, não sei o quê. Né? Outra hora eu estou no banheiro tomando banho com a vela e a música, meu marido entra e fala, meu Deus, o que é isso? Então, assim, isso também são coisas que são natural a gente por vivências que a gente já teve. Agora, o importante é qual é o nosso nível de dependência em relação a isso. Isso, né? Por exemplo, eu sei que eu posso fazer a minha prece, o meu irmão comentando aí, morreu. Ele achou que eu tinha morrido. A gente tem que só entender essa dependência mesmo, né? Porque às vezes a gente acha que só vai conseguir determinada coisa se tiver determinado objeto na nossa mão, né? Que a nossa prece só vai funcionar se eu acender uma vela, né? Que a gente só vai conseguir se sintonizar se a gente estiver ouvindo determinada música, né? E aí eu acho que o que o Espiritismo traz é uma ruptura disso, né? De entender que o que importa é a intenção e o pensamento, acima de tudo. Perfeito. O que eu acho mais complicado é que, assim, muitas pessoas param a sua vida em função, muitas vezes, dessa questão do pacto. Ah, mas fizeram algum pacto, né? Fizeram algum trabalho, alguma coisa para mim. E eu não vou conseguir sair disso. É por isso que é interessante, é muito sério a gente estar questionando esse sistema de crença, esses valores que a gente vai dando força. Né? Que é uma coisa muitas vezes contrária ao nosso objetivo de vida. E a gente sempre atribui a uma coisa externa, né? Eu acho que esse estudo, uma coisa que marcou a gente foi muito isso, né? A gente sempre atribui as coisas, o processo evolutivo, como algo externo, coisas externas que vão impactar na minha vida, e não é por aí. É uma coisa que vem de dentro, né? O processo evolutivo que se dá de forma, né, na sua dimensão intelectual e moral, ele se dá por dentro do ser humano nesse processo dialógico, de estar questionando-se, observando-se diante de determinadas questões, né? Não é pecado errar, cometer erros, tropeçar, se embaraçar em determinadas situações. A questão é como é que eu saio disso? Né? Como é que eu cheguei a esse ponto? Por que isso? O que essa situação está querendo falar? O que eu tenho que aprender com isso, né? Pois é. Aí até sim porque... a gente vai ter uma postura diferente. O Espiritismo ele não tem uma proposta condenatória, né? A ideia do Espiritismo não é essa. Não é dizer, ó, isso é condenável, isso... E aí te aprisionar diante do teu erro, né? A ideia do Espiritismo é dizer, ó, as potencialidades estão aí dentro de você.
A potencialidade do que vai acontecer de bom na tua vida não está no objeto X, Y, Z, ou no pacto que você vai fazer com o espírito X, Y, Z, ou no poder de um feiticeiro X, Y, Z. Isso tudo está dentro de você. Está dentro do que você propõe, né, para a tua vida, do que você resgata dessa força interior para a tua vida, né? Então, muitas vezes, quando a gente vê alguma coisa acontecendo, e aí esse acontecimento a gente acha que é por conta de algum objeto, que a gente conseguiu determinada coisa, né? Na verdade, vem muito mais pela energia que a gente Pessoal, despendeu perfeito. nesse processo, né? É como você falou, tem potencialidades e muitas vezes a gente não consegue enxergar. Por quê? Estamos rodeados por essa materialidade, né? Sim. Querendo ou não, nós esquecemos, apesar de percebermos essa dimensão espiritual, esse universo espiritual, mas muitas vezes a gente não consegue enxergar isso. É preciso muitas vezes acontecer sonhos, acontecer situações, acontecer a mediunidade, no caso, né? Dentre outros fenômenos, né? para a gente começar a se atentar. E isso é muito complicado, porque será que hoje, diante do conhecimento que a gente tem, e aí eu vou encontrar uma pergunta que eu acho que foi o Gil que fez, né? Será que hoje, diante de tanto conhecimento, uma diversidade extraordinária, né? De formas de leitura, de se relacionar com a realidade, porque a de gente aprender... ainda precisa do culto ao misticismo e os bruxos, por exemplo, né? Por que a gente ainda se identifica com determinados aspectos, né? Será que... Enfim, né? Tudo isso faz parte do processo. Né? A gente precisa vivenciar e compreender isso, né? Jackson colocou... Peraí, tem uma antes de Gil aqui. Gil falou que vai fazer uma simpatia para voltar para Pernambuco. Por favor, você não aguenta esse frio mais. Adoro frio. Oh, meu Deus, eu também, viu? Ele colocou aqui, ó, peraí, calma. Gil colocou aqui. É por isso que não evoluímos mais rápido, porque queremos que as coisas aconteçam de fora para dentro, né? E não de dentro para fora. E aí Jackson complementa dizendo que o espiritismo ampara, mas ao mesmo tempo nos tira da zona de conforto. E é isso aí. Perfeito. Né? Porque o espiritismo, ele inclusive diz, ó, a salvação... Leila! Desculpa, a salvação... A pessoa quando é vereadora é assim. A salvação, ela não está em nenhuma religião. A salvação não está em nenhum objeto. A salvação não está em seguir fulano ou beltrano. A salvação está dentro de você. É isso que o espiritismo traz, né? E aí realmente é algo que tira a gente do nosso eixo porque nos responsabiliza. E eu me lembro que tu comentou essa semana que muitas vezes a gente recorre a essa questão de pactos, a essa questão de talismãs de tudo, como uma forma da gente não precisar assumir a responsabilidade sobre determinadas coisas. Pois é. Uma das coisas que eu acho que foi o meu protetorzinho dando uma cutucada, né, em mim, foi nesse sentido. Porque, assim, eu falo sobre essa questão, muitas vezes, né, por uma questão pessoal mesmo, né? A gente, com relação aos pactos, com relação a esse apego, muitas vezes, ao talismã, essas figuras e tal, existe, sim, um resgate extraordinário que nós podemos fazer com nossa ancestralidade, de diferentes expressões, porque, como a gente sabe, a gente é espírito milenar. A gente já já estamos aqui há muito tempo e tivemos, consequentemente... Comungamos de diversas culturas. Pois é. Só que o que acaba acontecendo, né? Muitas vezes a gente não compreende e não é aceitar, mas é como, eu acho que foi o Jacques que colocou, com relação a essa questão da acomodação. A gente prefere muitas vezes ficar numa situação que a gente conhece do que deslanchar para essas potencialidades espirituais, mesmo porque a gente não sabe o que vai ser. A gente vê um fenômeno aqui, vê uma pessoa fazendo fenômeno ali, diante da doutrina, né, diante dos estudos que a gente faz, né, diante das pessoas que trabalham com mediunidade, né, observam, vê as manifestações, os espíritos e tal. Então, assim, diante disso, o que acaba acontecendo? Muitas vezes a gente não assume uma coisa que cabe a gente assumir, até mesmo para a gente conseguir se fortalecer enquanto instrumento.
Nós não Isso. temos essa perspectiva de que muitas vezes nós somos instrumentos. Muitas vezes não, nós somos. Nós atuamos nos O nossos tempo coletivos todo. através das nossas vozes, das nossas ações. Seja Isso. através da nossa família, seja através dos nossos amigos, colegas de trabalho, enfim. Então, muitas vezes a gente tem receios de assumir e se estabelece, se fixa no sistema de crença. E como é que a espiritualidade tem a forma que o dispositivo que ela utiliza para dizer, vamos dar uma sacolejada e vamos acordar para a vida? Permite um certo tipo de obsessão acontecer, Isso. né? Permite com que certas coisas cheguem a você, porque na verdade é você que está provocando aquilo. E, Porque existem... inclusive, Oi, fala, Pri. essa questão da fuga da responsabilidade, inclusive a gente vê dentro da própria, do próprio espiritismo, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas Perfeito. falando, ah, não, é porque foi o espírito tal que fez eu fazer aquilo, né? Eu estava sob uma influência espiritual. Então, assim, mesmo a gente estando num processo obsessivo, né, que pode acontecer por conta das inferioridades nossas ainda latentes, isso não nos tira a responsabilidade Diante disso. diante do que a gente fez. Porque, primeiro de tudo, a gente só entrou nessa porque a gente abriu uma brecha. A gente sintonizou de alguma forma com as energias daqueles que ainda estão buscando fazer o mal, né? Então, a responsabilidade já começa aí. Já começa na conexão que a gente permitiu que fosse feita, né? Tem uns comentários aqui, Lu, que eu acho interessante a gente trazer. Peraí, calma. A Bia colocou... falando... A minha colocou aqui, diante desse contexto do pacto, já percebi que, por vezes, na tentativa de se desfazer dessa sensação de erro, a pessoa acaba se prendendo a outro tipo de crença, ligada às velas, orações em templos e por aí vai. E aí eu acho que passa um pouco sobre isso que a gente falou, né? A gente busca uma solução externa porque a gente acha que internamente a gente não tem capacidade de resolver, né? Ou não tem capacidade, ou não quer assumir intimamente uma certa responsabilidade. Isso. Porque uma vez que eu assumo a responsabilidade diante das minhas potencialidades enquanto espírito, enquanto instrumento, aí a espiritualidade também vai oferecendo novas situações pra gente ir trabalhando, pra gente se apresentando, e temos esse receio. Isso não é ruim. Ter medo não é ruim. Mas a gente também não pode nos paralisar. Né? Nos paralisarmos diante do que a gente pode vir a fazer. Isso. Aí Pedro coloca aqui que se identificar com esses elementos, né, faz parte também da nossa herança histórica, desde os nossos ancestrais. Isso, Pedro. Perfeito. E aí, a minha também coloca aqui, da perspectiva pessoal, eu particularmente já busquei alguma dessas estratégias, como forma para lidar com algumas experiências mediúnicas que vivenciei. E após isso, recorri a amuletos como uma espécie de proteção ao ato que tinha feito, por medo e vergonha, e também por não querer assumir a responsabilidade do ato. Exatamente aquilo que você estava falando agora, né? E aí, assim, eu acho que também me lembra que, às vezes, tem pessoas que acham que se pegarem determinados objetos, por exemplo, elas podem fazer com que cesse, digamos, uma pessoa com mediunidade não quer ter mediunidade. Eu não quero me comunicar com os espíritos. E aí ela usa determinado amuleto para impedir que aquela comunicação aconteça. Quer dizer, é uma coisa complicada, né? Porque a gente sabe que a mediunidade ela tem uma razão, ela tem uma proposta. Né? Ela não chega de forma gratuita, né, para a gente. É preciso deixar a vida falar nesse sentido. Para a gente precisa ouvir o que a vida tem para falar e não se esconder atrás de determinados recursos para fazer com assim, para não tentar enxergar, às vezes, o convite que está sendo feito diante daquilo. E porque acho tudo que estudar, né? Estudar principalmente, porque muitas vezes o medo vem porque a gente não conhece aquilo ao fundo, né? Muitas pessoas que têm medo da mediunidade por conta disso. Eu estava te contando esse caso quando eu comecei, até aí no centro, né, no Caminhando para Jesus, que eu tinha meus 18 anos, já faz muito tempo, gente, sou muito idosa. Então, quando eu comecei, eu lembro que eu tinha receio de várias coisas, muitas coisas nesse sentido. E eu sou de família espírita, meu pai era doutrinador, meu pai também palestrava, né? Mesmo a gente discutindo e debatendo, a gente tem, né? Eu mesma morro de medo de ver espírito.
né? E é uma coisa que eu vejo. Então, assim, a gente precisa sempre estar questionando. Se vem esse convite, é por uma certa exigência. E uma exigência que nós estamos de acordo desde o nosso projeto, do nosso planejamento reencarnatório. Não vem à Isso, toa essas coisas, né? Então a gente precisa isso. se assumir e temos condições de assumir. A misericórdia Porque divina, senão ela não nunca viria, né? desampara. É porque nós já temos condições e temos um papel importante a desempenhar diante disso. Não é Perfeito. melhor nem pior do que ninguém, é o nosso papel, né? Diante Isso. daquilo que a gente escolheu fazer. Gil também comenta aqui que a ancestralidade é fato DNA do espírito, mas utilizar o conhecimento atual é preciso, a fim de não mistificar a doutrina, né? Então, é isso aí mesmo, né? A gente ter o cuidado com essa questão. Aí, Fernando coloca aqui, rapidinho, ele está falando sobre os pactos. Se constantemente verificamos em processos obsessivos os pactos em detrimento de alguém, se é possível e qual o ponto de vista da doutrina. Eu acho que Fernando entrou depois, mas a gente leu justamente agora uma questão sobre isso, né? Que aí Kardec, a espiritualidade, na verdade, diz que não há o pacto, né? Mas há essa simpatia, né, entre aquele espírito que quer realizar o mal e aquele encarnado que quer que esse mal aconteça, né? E aí, se a pessoa que está sendo colocada para ser a que vai sofrer aquilo, ela der realmente abertura pela energia dela, pelas atitudes, né, pela sua situação, pode haver essa conexão, mas isso não significa um pacto, né? E aí Pedro coloca aqui, está em nosso DNA e na consciência coletiva mais forte ou fraca em algumas culturas, e para além disso, nossa memória e vivência do passado. Percebendo isso, podemos diferenciar nossa ação do mundo. Simone colocou que concorda que não existe mal algum em utilizar os talismãs ou objetos místicos quando isso não vem prejudicar ao próximo, mas se nos ajuda em nosso equilíbrio, podemos continuar a utilizar. A questão Né? aí é só se É individual. a gente não achar que as coisas só vão acontecer se eu tiver com aquele objeto, né? Isso. É essa preocupação que o espiritismo tem, da gente entender que tudo está na conexão, no pensamento, né? Perfeito. Se eu coloco o pensamento de que as coisas só vão acontecer para mim quando eu estiver com aquilo, pode ser que quando eu não estiver com aquilo dê tudo errado. E aí não foi porque você, eu não na verdade, estava com o está criando objeto. uma limitação, né, Pri? Exatamente. Isso daí você está se educando de uma forma incorreta. Não, não é errado. Eu mesma tenho minhas pedrinhas, gosto das minhas pedrinhas, tenho os meus anjinhos, entendeu? Tenho a imagem de Nossa Senhora Auxiliadora. Sim. E eu acho isso, assim, interessante porque me conecta de uma forma afetiva a determinadas questões. Só que eu não posso fazer com que isso vire uma muleta. Isso, né? uma dependência, eu não posso fazer né? com que isso vire uma muleta. Isso. Vamos avançar aqui. Eu acho que não vai dar para a gente ver todas as questões. Já são 8h20. Mas vamos lá. Tem uma outra parte aqui, dando continuidade no Livro dos Espíritos, tá? Que ele diz assim, pode um homem... A questão 551. Pode um homem mau, com o auxílio de um espírito mau, que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Aí a resposta da espiritualidade é que não, que Deus não o permitiria, né? Mas aí, o que a gente estava falando antes, e a gente conversou sobre isso essa semana, é que a gente tem que sempre entender a questão da simpatia aí, né? Das conexões energéticas, né? Que vão ser colocadas. A gente vai cair em 25 segundos, acho que só vai dar para perguntar mais uma, e aí eu abro uma outra live, Vicilu, e a gente dá continuidade. Certo. E a outra questão é que ele diz assim, que pensar da crença no poder de enfeitiçar que teriam certas pessoas? Ou seja, a gente consegue enfeitiçar alguém? Será? Vamos para a próxima... Vai cair. Voltamos. Alô, pessoal. Olá, gente. Voltando. Lu, deixa eu te convidar aqui. Então, retomando aqui. Simbora aí, Adri. Vamos lá, pessoal. Só esperando aqui Luana aceitar. Olha aí, chegamos de volta. Vamos lá. Então, a pergunta foi:
Que pensar da crença no poder de enfeitiçar que teriam certas pessoas? Ou seja, a gente pode enfeitiçar alguém? E aí vem a resposta da espiritualidade aqui no Livro dos Espíritos. Algumas pessoas dispõem de um poder magnético muito grande, do qual podem fazer mau uso se o seu próprio espírito for mau. Nesse caso, poderão ser secundadas por outros espíritos maus. Não creias, porém, num pretenso poder mágico que só existe na imaginação de pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que elas citam como prova da existência desse poder são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Então, de novo, né, é o espiritismo mostrando que nada vai contra a lei da natureza. Né? E a gente, é engraçado que nessas situações, né, Pri, por exemplo, né, na questão de adivinhação, né, de leitura de mão, essas coisas, a pessoa muitas vezes, ela tem como a resposta mesmo coloca, né, ela tem um potencial magnético de persuasão, aliado a isso, potencializado a isso, é uma equipe espiritual muitas vezes que está ali, ajudando ela muitas vezes sem perceber. São pessoas que já acompanham, por uma questão de sintonia, por uma questão de vínculo mesmo, de afinidade. Às vezes foram pessoas da mesma família, enfim. São pessoas que mantêm certas práticas, que não questionam muitas vezes a moralidade por detrás de se fazer certas coisas, que é uma coisa extremamente importante. Tem um potencial extraordinário, nesse sentido, às vezes é uma média extraordinária, mas aí o que ela faz? Ela vai falando, vai envolvendo aquela pessoa diante de algumas respostas, né, que ela vai oferecendo. A gente, muitas vezes, enfraquecido no momento de fragilidade, acaba se deixando levar por determinadas questões. E o que acaba acontecendo? A gente acha que é fabuloso, que é espetaculoso o que aquela pessoa está falando, quando, na verdade, é um poder oculto, muitas vezes, que está ali soprando. Eu estou acompanhando ela, né? Estou acompanhando muitas vezes a pessoa e ela está passando assim, assado. Né? Então, assim, existe o lado bom disso tudo, porque poderia ser utilizado para se produzir um bem maior, que isso acontece também no sentido de ajudar muitas pessoas. Quantos momentos, muitas vezes, a gente esbarra com uma pessoa estranha? Às vezes, isso cansou de acontecer comigo no meio da rua, né? Pessoas estranhas ou pessoas que a gente mal conhece, né? Que chegam e falam uma palavra diante de uma coisa que a gente, às vezes, está precisando ouvir. Então, eu acho que vai muito da intencionalidade. Essas potencialidades do espírito, ela acontece, ela se expressa, só que algumas pessoas utilizam isso muitas vezes para tirar uma certa vantagem, né? A questão toda é questionarmos, né? Se eu sou um instrumento, se aquela pessoa se apresenta com um instrumento, o que aquela prática que ela está realizando está falando a respeito disso, né? Isso. Então, aí a gente consegue entender que, na verdade, não há um poder oculto, né? O que há é essa questão da lei natural mesmo, da mediunidade, do magnetismo, né, que vai acontecendo ali naquelas práticas, né, e às vezes as pessoas, por não estarem bem intencionadas, acabam aí levando para outros caminhos, né? E também... Oi. Uma coisa também que é interessante colocar é o seguinte, mas por que, né, que a gente pensa, mas por que Deus permite que esse tipo de situação aconteça? Né? A gente fica pensando, cada um possui a forma de exercitar o seu livre-arbítrio, né? Então, assim, é oferecido essa oportunidade da gente trabalhar a questão do nosso livre-arbítrio. E é assim que a gente vai também se construindo e evoluindo moralmente e intelectualmente, entendeu? Nada sai dentro desse contexto de misericórdia divina. Cada um tem, a gente tem essa autonomia para se fazer agora. Existe uma limitação também até para isso, porque a gente sempre vai plantar aquilo que a gente vai colher. Então, a própria misericórdia, muitas vezes divina, ela utiliza dessa situação, né, para conseguir fazer com que certos planejamentos e certas evoluções também aconteçam, diante do que está atingindo para aquelas pessoas ali envolvidas nesse contexto, né? Sim. E aí tem uma outra questão que ele coloca aqui, que é qual pode ser o efeito das fórmulas e práticas mediante as quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos, né? E aí, isso seria, tipo, se eu tenho uma fórmula mágica que faz com que determinada coisa aconteça,
né? Vingarde Leviosa. Vingarde Leviosa, Avada Kedavra. E aí vem a resposta, né, da espiritualidade, que diz: o de torná-las ridículas se procedem de boa fé. Em caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são enganosas. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porque estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Aí é tudo isso que a gente está falando até agora, né? A sintonia do pensamento. Perfeito, mas é interessante a gente atentar para aquela questão, né? Só fazendo uma adenda aqui, a forma com que a resposta está estruturada, essa linguagem, a maneira, né? Priscila levantou uma questão ao longo da semana que eu achei bastante interessante, né? Havia nesse processo, nesse contexto em que a questão foi levantada, né, por Kardec, uma mistificação, um misticismo muito grande em torno dos fenômenos. Então, assim, precisava-se abruptamente quebrar ou promover, não é cortar, mas é promover reflexões a respeito disso. Mas espera aí, vamos parar um pouco, é bem por aí mesmo, vamos fazer essa análise. Isso. Vamos ver, vamos dialogar isso com a questão científica, vamos ver realmente a fundo o que está acontecendo. Então, para levar as pessoas a admitirem, a assumirem uma outra postura diante disso, os espíritos, nesse sentido, eles eram um pouco mais enérgicos. Era um havia mesmo, muita modificação. Então, essa linguagem a gente também precisa compreender o contexto, né? Assim como a gente também precisa fazer isso para outros. Eu estou falando isso porque eu não sei se, além de nós aqui, da questão da mocidade, se tem outras pessoas também que não têm muito contato com a doutrina. Então, é sempre interessante a gente fazer isso para evitar... Não é que eles, ao dizerem que era algo ridículo ou enganoso, eles estavam ali simplesmente jogando no lixo ou debochando tudo que foi construído nas religiões e nas culturas em torno desse tipo de prática, né? A ideia da espiritualidade ali era realmente promover uma ruptura, né? Mostrar que não havia mais naquele momento, diante da razão que estava sendo apresentada, né? Espaço para você percorrer aquele caminho, né? Que havia um diálogo novo que deveria ser construído, né? Isso se expressa muito porque a gente está tirando aqui um contexto, a gente está tirando aqui um recorte de uma questão. No momento que você pega a codificação, né, você associa algumas informações do livro dos Espíritos, que é constituído por perguntas e respostas, com outros livros da codificação, o que é o Espiritismo, né, a Gênese, o céu e o inferno, que tratam muitas vezes desses aspectos, aí a gente vai tendo uma leitura um pouco mais aprofundada, né, e não vai tomando a coisa a ferro e fogo, né? Isso. E aí eu acho interessante também a gente entender que essa ideia nossa também da existência da magia, né, que a gente queria que existisse fórmulas mágicas que resolvessem problemas, né, palavras sacramentais que transformassem as coisas num passe rápido, né? Isso também vem da necessidade do ser humano de querer resoluções rápidas, né? De querer que as coisas sejam resolvidas em um clique. De não querer realmente entender que qualquer mudança passa pela nossa reforma interior, passa por uma autoanálise, passa por um contexto que vai exigir prática da paciência, que vai exigir determinado tempo para acontecer. Né? Então, acho que até a questão da magia, que está muito no nosso imaginário ainda, né? Ela vem disso, ela vem dessa necessidade da gente de querer que as coisas se resolvam sem esforço, muitas vezes, né? E aí o que ele chama a atenção aqui é que não tem nenhum sinal, nenhuma palavra, nem nada que vá fazer, né, com que os espíritos ajam assim ou assado, mas que todos vão ser atraídos pelos pensamentos, né? Então, essa é a magia, né? A magia dos pensamentos. Isso. E aí tem um comentário aqui, de Gilmar, que ele fala também da questão dos charlatões, né, que acabam ganhando terreno, se utilizando muitas vezes desses símbolos, né, do misticismo, e isso também é real. E isso também é um motivo pelo qual Kardec sempre se preocupou com essa questão na codificação. E a espiritualidade foi tão enérgica nas suas respostas, porque havia muito charlatanismo, né? Havia muita gente se apropriando das crenças das pessoas mesmo para promoverem absurdos,
né? Então, Uhum. é isso aí que traz o rigor da doutrina, né? Uhum. Gil coloca aqui também. Existe uma fácil captação de energia, não é necessariamente intervenção, participação de espírito. É uma sintonia e aí entra também a questão do contexto da pessoa, né? Dependendo de qual sintonia está sendo estabelecida. E aí ele Uhum. coloca também que é precisamos respeitar o outro, é seu sagrado, e isso também faz parte do pensamento dos espíritas, né? Uhum. Perfeito, perfeito. Perfeito. Vamos lá, evoluindo aqui. Tem mais algumas questões, tá? Acho que é muito interessante a gente depois vocês se debruçarem sobre todas as questões que estão lá no Livro dos Espíritos, é muito rico. Mas eu vou dar uma pulada aqui. Tem uma que ele traz aqui, que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro, né? Ou seja, o que é um feiticeiro? O que seria um feiticeiro? E aí responde, aqueles a quem chamais de feiticeiro são pessoas que, quando de boa fé, ou seja, quando estão voltadas para o bem, são Uhum. dotadas de certas faculdades, como o poder magnético ou a segunda vista. Uhum. Como então fazem coisas que não compreendeis, julgai-as dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos do ignorante? E aí Kardec comenta, né? O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma porção de fenômenos, sobre os quais a ignorância teceu uma infinidade de fábulas em que os fatos são exagerados pela imaginação. O conhecimento esclarecido dessas duas ciências, que a bem dizer formam uma só, é o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque ao mostrar a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, revela o que é possível e o que é impossível, o que está na lei da natureza e o que não passa de uma crença ridícula. Quer Então comentar aí, alguma coisa comenta nesse aí. sentido? Então, eu acho interessante, né? Eu até vi também acho que na página 53 do livro, que é o Espiritismo, que fala sobre essa questão do Sim, feiticeiro, mas no sentido, considerando a questão da mediunidade, né? É, muitas vezes a mediunidade, ela se expressa, né? Que é uma coisa que eu estava conversando com a Pri, né? A gente sabe que a gente vive em uma diversidade de situações, cada um dentro dos seus contextos. E a gente sabe que existe tribos, existe pessoas que vivem dentro de uma cultura, dentro de uma comunidade, que esse acesso, né, esse acesso a hospitais, né, a médicos, ele não acontece. Né? As pessoas têm as suas diferentes culturas, se expressam de diferentes formas. Então, assim, existe sempre essas figuras, né, dos xamãs. Aí a gente abre, não só para a questão dos feiticeiros, né, mas a questão dos xamãs, né, para a questão do pajé, no caso, dos índios. Então, assim, eles cumprem com o objetivo de oferecer cura para aquela comunidade, né? Então, assim, eles cumprem um certo papel, né? Eles precisam desempenhar um determinado papel. Existe o contexto cultural ali que está em torno daquilo e aquela figura precisa sim ser valorizada e reconhecida, dentre as suas diferentes, seja aqui no Brasil, seja dentro em outros contextos, né? No caso, a cultura africana, enfim. Então, assim, essas figuras, né, elas cumprem com esse papel de levar essa questão, levar, de certa forma, a intervenção espiritual, muitas vezes, quando é necessário acontecer isso, para promover um processo de cura. São médiums, né? É como a Isso. primeira mesmo falou, esses fenômenos eles já estão com a gente há muito tempo. Não foi o espiritismo que trouxe isso. O espiritismo ele conseguiu sistematizar Isso. através desse diálogo entre ciência, filosofia e a Conceituar, né? religião, isso, dimensionando e aprofundando a respeito desses aspectos, né? Vendo também nesse sentido o que se podia preservar e também como é que se diz o que se podia preservar dos diferentes que precisava também ser preservado, né? Se a gente for atentar a cada civilização, a gente vai ver que existe, mesmo diante da situação de hegemonia, de muitas vezes utilizar o conhecimento para controle da população, controle daquelas pessoas, como a Primeiros colocou no primeiro momento, existe também o seu aspecto, a sua dimensão moral. Existe coisas assim que podiam ser aproveitadas e foram aproveitadas. E isso que pode ser aproveitado se perpetua enquanto Isso. moralidade, enquanto relação humana, enquanto evolução mesmo, né?
Essa questão que você falou aí, até do poder da cura, ela está até na próxima questão, né? Que é a 556, que pergunta se as pessoas têm realmente o dom de curar pelo simples contato. Pela pureza dos sentimentos e pelo desejo ardente de fazer o bem, porque então os espíritos bons vêm em seu auxílio. Mas é preciso desconfiar da maneira como as coisas são contadas por pessoas muito crédulas ou muito entusiasmadas, sempre disposta a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e naturais. Também se deve desconfiar dos relatos interesseiros por parte de pessoas que exploram a credulidade em benefício próprio. Isso. Então, de novo, essa questão aí, né, do espiritismo dizendo, ó, tá tudo na lei natural, né? E aí, Fernanda até perguntou aqui, por que a gente não estuda o magnetismo? Eu acho que realmente isso é uma coisa que ainda se fala pouco, até dentro das casas espíritas, né? Muitas vezes a gente acaba não tendo essa preocupação de entender um pouco mais dessa ligação, que aí é a ponte da ciência, né, com a religião. Isso. Que o magnetismo vai trazer para explicar também esses fenômenos, né? E isso é importantíssimo para a gente desmistificar isso, para a gente entender que não é nada sobrenatural, né? Que a questão mediúnica não é algo restrito a pessoas específicas escolhidas por Deus, por terem aquele poder específico. Não, isso é uma coisa que todos nós, né, podemos ter enquanto seres espirituais, e que essa mediunidade, sendo ostensiva em alguns, deve ser usada para a prática do bem, para a prática da caridade, como uma forma também de se praticar a reforma íntima, né? Porque eu vou conhecer mais sobre mim mesmo, sobre os outros, através desse intercâmbio, né? A gente estava até falando, quando um espírito se comunica, né, e fala sobre a situação que ele se encontra, né, de desespero, de dor, muitas vezes ele vai relatar o que foi que ele fez na vida dele. Porque o que foi que levou ele a chegar naquele momento. Isso é aprendizado. É aprendizado para a gente e é aprendizado para ele que está se entendendo, se percebendo, né, dentro desse processo. Né? Perfeito. E aí, Fernando pergunta aqui, se pode promover a cura, será que não pode prejudicar? Aí vem, eu acho que a próxima questão, que fala justamente sobre bênção e maldição, né? A gente pode ler ela aqui. Deixa eu só ver essa outra aqui de Gil. Lembra que Jesus... foi acusado de bruxaria por saber usar o magnetismo naturalmente. Pois é. Muitos médiuns, inclusive, foram, né? Foram mortos nas fogueiras aí da Inquisição, porque foram tidos como bruxos, né? Como feiticeiros, num entendimento negativo, né? De que isso seria algo do demônio. Né? E assim, de novo, o espiritismo já deixa bem claro que não existe demônio, ninguém faz pacto com o demônio, né? Porque Deus não criaria, não permitiria que existisse um mal pelo mal, que é a figura do demônio. Né? O mal que existe é pelas nossas imperfeições. Os espíritos maus são espíritos ainda imperfeitos. E que vão chegar à angelitude um dia, né? Lembrando, a gente estava falando sobre isso. Lembrando e ressaltando que nós um dia também, né, tivemos uma caminhada, que todo mundo está, né? Isso. Mas aí vamos lá, vamos tentar entender sobre essa questão da ação negativa sobre uma pessoa, né? Na última questão desse capítulo, ele bota: a bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal para aqueles sobre os quais são lançados? Então eu posso, né, através de uma bênção, desejar o bem, e através de uma maldição, condenar alguém? E aí vem a resposta. Deus não escuta uma maldição injusta, e aquele que a pronuncia é culpado aos seus olhos. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, é possível que a maldição exerça uma influência momentânea, até mesmo sobre a matéria. Contudo, essa influência só se verifica pela vontade de Deus e como acréscimo de provação para aquele que a sofre. Perfeito. Ou seja, tem um aprendizado aí nesse processo, né?
Uhum. Além disso, é mais comum serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. A bênção, até por conta daquela questão de sintonia que a gente falou, né? A Uhum. bênção e a maldição jamais poderão desviar a providência do caminho da justiça. Ela só fere o maldito se ele for mau e só cobre com sua proteção aquele que a merece. E Eu aí? lembrei de uma questão que aconteceu comigo, que eu acho bastante interessante. A gente estava até discutindo a respeito disso, né? Que muitas vezes tem aquele padre que vai lá, abençoa, né? Eu lembro que Sim, na época que eu estava com o hospital com o Jonas, né? Quando ele teve a questão da prematuridade dele, o pessoal me levou para uma igreja evangélica. Eu peguei o óleo ungido, peguei, eu estava num desespero tão grande diante daquilo que eu digo, vou pegar esse óleo ungido e fiquei naquela assim. Depois eu parei para me questionar a respeito disso. Eu digo, gente, é, no momento de fragilidade eu preciso disso, mas será que a minha fé, será que esse meu contexto, o que que essa são outros questionamentos que precisam aparecer nesse sentido, né? Não é de apego a determinadas coisas, isso, mas é de dizer assim, essa situação está querendo me ensinar o quê? O que que eu preciso aprender diante disso, desse momento desesperador? isso, Como é que eu posso ser útil aqui dentro, já que eu estava no hospital com outras mães passando por uma situação complicada, né? Então, assim, por mais que você, né, receba muitas vezes, como você mesmo falou, né, nas nossas conversas, um amuletozinho, uma coisinha ali, uma correntinha, né, escapulário, que ali foi abençoado, né, por alguma pessoa, se você não estiver na sintonia de receber aquilo, você não vai receber. Isso é isso. tanto para o aspecto positivo, nesse sentido, como para o aspecto negativo também. Uma E, vez que eu estou com a e minha sintonia baixa, né, e vem uma pessoa ali e atua de uma forma, ou até se aproximar, muitas vezes, né, a pessoa se aproxima, ou acontece de ter uma simpatia e você absorve um pouco daquela energia, né? Quantas isso. pessoas falam, né? Nossa, eu entrei em um determinado lugar. Claro que são várias questões, pode ser questão de mediunidade, enfim. Mas quantas vezes isso acontece justamente porque a gente está numa faixa vibracional um pouco mais baixa. Então, assim, é Isso. interessante a gente se policiar, se autoconhecer para ver essas variações, por que, que elas acontecem, como é que a gente pode amenizar nesse sentido, o que está faltando, né, nesse sentido. Só para fechar aqui um contexto, né? A gente falando a respeito dessa questão de talismãs, de crenças, de simpatia e de antipatia, eu estava conversando com uma amiga minha, a Krisna, e falando com ela, com a Marina também, a respeito dessa questão da oração, né? Eu acho que a oração é o melhor talismã que existe, né? Porque é uma coisa que sai de dentro da gente, né? Que a gente tem condições de perceber, nosso bem é capaz de sair de mim e de permanecer em mim. Como é que eu Isso. faço para esse bem ele permanecer em mim? No momento em que eu torno o meu dia uma oração. E não é nesse sentido de ficar falando, repetindo tipos de oração, Pai Nosso, Ave Maria. É um começo, mas a continuidade disso se constitui nas ações que a gente decide ter para a gente voltado para o bem. No momento que a gente está em casa, sabe que a gente pode ser um instrumento benéfico para um filho, né, para o nosso irmão, para o nosso, né, esposo, esposa, enfim. Isso. Então é interessante parar para observar-se nesse sentido. Né? Tudo é uma questão de sintonia. Isso. E aí, de novo, né? Esses objetos, como você falou, quando você diz, se você não tiver naquela sintonia, aquele objeto não vai chegar aquela sintonia até você. Novamente, né? O que está passando ali é a energia da pessoa, né? A intenção da pessoa, que a gente até estava comentando, né? Teve uma pergunta que colocaram aqui, né? Podemos transmitir As energia para perguntas. um objeto? Podemos deixá-lo especial ou magnetizado? E aí a gente falou sobre essa questão, né? De que quando eu dou um Uhum. objeto para alguém, e aí ao dar eu tenho aquela intenção, eu tenho aquele pensamento, isso transmite uma energia. E aí é essa energia e esse pensamento que vai chegar até a outra pessoa. Né? É aí que está a real conexão. Né? É a Não representação de um propriamente o vínculo, né, objeto. Pri? É a Isso. representação de um vínculo. A gente tem diversas formas de representar esse vínculo, né, através disso. Por exemplo, a aliança mesmo. Né? Sim, A aliança é uma forma que a gente tem de representar o vínculo. Para algumas pessoas, sim, para outras pessoas, não. Isso é de cada um, né? Isso é de isso. cada um. Agora, sim,
aquilo representa, mas aquilo não vai determinar o vínculo. Aquilo não vai condicionar o vínculo, né? Isso é uma questão de pessoa para pessoa, né? Que ela estabelece o vínculo. Nosso tempo aqui está se esvaindo. Eu vou ler aquilo, algumas perguntas que a gente ainda não tocou, que o pessoal deixou, certo? Tá. E aí você vai fazendo aí os seus comentários. Foi feito um questionamento se mandingas, feitiços pegam ou não, se isso não seria um tipo de obsessão. Foi, a gente comentou, né? A gente discutiu isso daí. No caso, seria, como a gente já falou, um tipo de obsessão. É questão de afinidade. E aí a pessoa ela realmente precisa fazer um tratamento espiritual para ir se dando conta de como lidar com esse processo de obsessão. Né? Isso. E também sobre se até que ponto nos dias de hoje os espíritos têm influência sobre um objeto ou alguma coisa. Aí eu me lembrei daquela questão que a gente está falando do espírito desencarnado, que muitas vezes ele acaba ficando ainda conectado a um objeto, a um lugar. História sobre isso. Aqui em Ouro Preto tem muita história. Eu estava até comentando a respeito disso, né? Muitos espíritos, eles se vinculam tanto a lugares como a objetos. Aqui mesmo eu estava conversando com a Pri a respeito disso, né? O meu marido, ele morava numa casa aqui, embaixo da casa que atualmente é a casa da minha sogra, 2 casas, né? Uma vez receberam um espírito, né, na casa que era de um escravo. E o escravo falou para minha sogra, né, que aqui as coisas acontecem de forma muito abrupta, né? As pessoas aqui são muito católicas, tem muita gente católica. Ouro Preto é uma cidade, assim, que tem diversas outras, né, claro, mas o catolicismo aqui é muito forte. E mesmo assim, os católicos acreditam muito na questão espírita, né? Nas manifestações dos espíritos, porque aqui acontece cada coisa assim. Sim. E é para muita gente ver. Então, esse espírito desse escravo conversou com minha sogra e falou, né? Ele disse, olha, eu olho os seus meninos, né? Que é meu marido mais os meus cunhados. Eles dão muito trabalho, né? Pois é, eu vou continuar tomando conta deles, mas vocês não podem mexer no ouro que está debaixo da casa. São várias histórias que existem nesse sentido, de apego de espíritos que ainda naquela época da escravidão, aqui em Ouro Preto, ainda estão apegados. O processo de desobsessão, né, nesse sentido, é complicado, né? As casas fazem todo um trabalho nesse sentido, tem a parte histórica também, né? Mas as manifestações são bem intensas nesse sentido. Houve uma diminuição muito grande, mas ainda acontece. Sim. E aí, assim, mas a gente não poderia, por exemplo, imaginar que um espírito conseguiria amaldiçoar um objeto, né? E que quem tivesse posse daquele objeto nunca teria uma vida feliz, por exemplo, né? Tem até uma história que eu estava vendo sobre uma joia, e aí diz que essa joia veio desde a realeza lá na Idade Média, até os dias atuais, é uma joia que existe, eu não me lembro agora o nome da joia, é um diamante famoso aí, e diz que todo mundo que pega esse bendito desse diamante não consegue ter sorte, não consegue ter uma vida tranquila enquanto está de posse dele, né? E aí diz que é a maldição do diamante. E aí é a gente entender que, na verdade, o que pode existir além, né? Pode existir um espírito ou uma série de espíritos ainda vinculados àquele objeto, né? Que o detiveram, e que não conseguem se libertar daquela posse, né? E que por conta disso acabam tendo acesso aos seus donos, mas também esse acesso acontece porque esses donos, de certa forma, colocam aí uma afinidade. Fortalecem, né? Fortalecem essa crença, né? Então, assim, de novo, a questão do pensamento, minha gente. No espiritismo, não tem essa questão de maldição, de bênção. Tudo é a força do pensamento, é a força da energia, é como eu me projeto, como as coisas se projetam, né? E aí, tem um comentário aqui da Mia que ela diz assim, a visão de aura seria uma visualização desse campo energético vibratório do outro, e poderia ser um indicativo da condição espiritual da pessoa? Sim, mas assim, no caso, para a pessoa que está vendo, é isso, se eu entendi? Não sei, eu acho que foi quando a gente estava comentando sobre a troca de
de objetos e aí haver uma energia entre essas pessoas nessa troca. Entendeu? Não, Acho não que foi nesse entendi. sentido. Você lembra quando a Não gente estava entendi. falando que ao entregar um objeto para o outro, não necessariamente é o objeto que vai levar um sentimento para aquela Ah, pessoa, que vai levar uma sim, mas na energia, troca mas entre as é o pessoas. pensamento. Porque a gente Isso. troca a todo momento. Essas Aí eu variações que acho, a gente tem de humor, que são abruptas, muitas vezes a sim, gente não para dimensionar isso. Quando a pessoa ela tem mediunidade, ela tem uma certa sensibilidade, ela fica sujeita a isso no momento que ela também não está tá invigilante, né? sim. Ela é um satélite, né? É um Mais satélite, você está potencial, né? captando. Todo mundo, Aí isso. ela colocou aqui que é no sentido de quem está emanando. Eu acho que é tipo, você consegue, pela aura, identificar o tipo dessa energia, entendeu? Quando está acontecendo essa troca. Uai, isso vai depender muito da experiência daquele espírito diante dessa potencialidade. Se ele tem condições de aprender isso, de perceber. Tem pessoas que têm essas sensações, né? Elas Sim, conseguem aprender e fazer uma leitura a respeito disso. De perceber, isso. nossa, fulano é uma pessoa, tá bem, tá bacana, tá bom, né? Mas tem pessoas que já têm um pouco mais de dificuldade nesse sentido. Eu não sei se eu tô sendo, se eu tô indo na questão que ela tá querendo saber. Eu não sei se eu tô conseguindo dar a resposta, né? Que ela tá. Mas vamos lá, que a gente só tem 5 minutos. Ai, meu Deus. Erasmo Então comentou vai. aqui que ainda hoje nós espíritas sofremos com alguns preconceitos de falar com os espíritos. E aí eu acho que a gente volta lá para o começo, né? De tudo que a gente falou. E o intercâmbio espiritual é algo natural e algo que sempre existiu na humanidade. Mas, Uhum. infelizmente, com o passar dos anos, dos séculos, né? Muito se fez para se envolver esse intercâmbio espiritual de misticismos, de símbolos, se colocou uma certa, como é que eu posso dizer assim, tantos símbolos, tantos rituais, que acabou deixando com que a questão mediúnica se tornasse algo muito sobrenatural, algo muito fantasioso, né? Algo fantástico. E aí isso tirou, né? Isso acabou fazendo o quê? Acabou com que a gente achasse, né? As pessoas achassem que a comunicação com o mundo espiritual é algo contrário à ciência. É algo contrário à evolução do pensamento racional. Nada mais é Né? do que a manifestação das leis, né? Se a gente for realmente Exatamente, quando adentrar é nessa parte totalmente o científica. contrário, né? E aí o espiritismo ele vai justamente dizer, não, vê só, a comunicação, o intercâmbio com o mundo dos espíritos acontece o tempo todo porque nós somos espíritos, né? Para começo de conversa. E o que você tem que olhar é essa comunicação, né? Sem esse aparato muitas vezes colocado para torná-la algo místico, né? Uhum. Mas entendê-la e percebê-la como algo natural do nosso cotidiano, da nossa vida aqui na Terra, né? E além dela, Perfeito. né? É um intercâmbio normal. Então, quer concluir alguma coisa, Lu? Agora que a gente já chegou aí no nosso final. Ah, eu adorei. Adorei. Matei. Consegui matar a saudade, né? Senti o clima de vocês de novo, porque é difícil ficar longe, né? Muito tempo ficando longe, É, então. qual é a mensagem aí que você pode dar para a gente, fazendo um arrumadinho de tudo isso aí que a gente tentou trazer hoje sobre o tema? Eu acredito que a gente precisa, nesse sentido, né, voltando para essa questão do talismã e relacionando isso com a oração, de transformar realmente o nosso momento de vida, essa oportunidade reencarnatória, como um momento maior, um momento de aceitação, um momento de encontro, e que vai haver desencontros, vão haver erros, mas que a gente possa, diante disso, ir se aprimorando, né? Questionar esse sistema de valores, de crenças, muitas vezes, que a gente tem, no sentido de aprimoramento, né? Não é no sentido de se gerar embate. Eu acho que a gente está virando outra coisa, né? A proposta agora, nesse mundo de transição, é que a gente aprenda a se acolher nesse sentido. Acolher a gente dentro das fragilidades, acolher o outro diante das fragilidades que o outro apresenta, sempre tendo discernimento. Eu acho que a maior contribuição da doutrina é essa, é discernimento, Isso, né? É uma fé raciocinada. isso. Se tornar consciente, né? De quem eu sou enquanto indivíduo
de quem eu sou enquanto sociedade, né? De qual o impacto que eu posso fazer nesse mundo, na minha vida atual, né? E de como a gente pode ir se ajudando nesse processo, né? E eu acho que tudo aquilo que pode somar, que pode ajudar a gente, na verdade, nesse processo de descoberta de si, dos outros, né? E do mundo que a gente vive, é válido, né? Mas a gente realmente tem que ter o cuidado para a gente não acabar ficando um pouco rígido em apenas um lugar, né? A gente tem que ter o cuidado da gente não ficar parado numa mesma opinião, numa mesma situação, num mesmo mobilidade ponto de crítica para vista. poder transitar, né? Essa mobilidade Isso. crítica, né? E é o que a doutrina propõe, é o que Kardec busca fazer, né? Nessas questões que a gente leu aqui. A ideia de Kardec e a ideia da espiritualidade é justamente dialogar abertamente sobre isso, né? Eu acho que ainda existe hoje um tabu muito grande para falar sobre essas coisas, né? Ainda tem muita gente que tem medo quando escuta sobre pacto, escuta sobre feitiçaria, né? E aí fica com medo, fica achando que isso é uma coisa que se a gente for falar sobre isso vai dar errado, né? Alguma coisa vai acontecer de ruim para a gente. E aí é justamente nesse medo que muitas vezes não tem um fundamento, né? Porque quando a gente conhece algo, quando a gente estuda algo, a gente se liberta, né? E nessa libertação a gente perde o medo, que a gente deixa de crescer, né? Então, assim, a gente sabe que há ainda muito preconceito envolvendo essa questão, envolvendo a própria questão da mediunidade, envolvendo a própria questão do magnetismo, mas são momentos como esse, de troca, né, que fortalecem e que fazem com que a gente realmente entenda as coisas de uma forma normal e natural, como deve ser. Não é isso? Isso, perfeito. Que essas trocas nos impulsionem para a gente dar continuidade ao estudo e se esclarecer melhor, né? Porque sempre, Exatamente. né, a gente pode evoluir nesse sentido. Isso. E não vamos esquecer, né? O mestre sempre nos lembra, né? Quando ele fala lá que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente consegue dizer a uma montanha para se mover de um lugar para o outro. Né? Então, tudo está na nossa capacidade interior. Nós só precisamos acreditar em cada um de nós, no que a gente pode fazer, né? No que a gente pode construir. Tem uma série de potencialidades que estão aí dentro da nossa cabeça, né? E que a gente ainda não conseguiu vivenciar essas potencialidades, porque a gente não acredita que a gente é capaz, né? Então, vamos se fortalecer, se empoderar, porque esse também é o chamado do espiritismo, não é isso? Com certeza. Então é isso, minha gente. Lu, muito obrigada. Foi uma maravilha poder Adorei, falar com matei você. saudade. Nossa, adorei, 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 adorei essa troca. Me coloca à disposição para outros momentos de estudo. Para mim é muito Simbora. bonito ver vocês fazendo isso. Sabe, isso me fortalece bastante. Vocês irradiam e essa luz chega até aqui, chega em mim e me fortalece. Oh. Até E hoje, você até hoje. fortalece a gente também. Todo mundo aqui agradecendo, né, nos comentários, e a gente aqui agradece a todos por estarem com a gente. A gente vai deixar essa live definitivo. Desde o sábado passado, a gente tem conseguido deixar a live em definitivo no IGTV aqui no nosso canal. E a gente também consegue subir lá no YouTube. Então, quem não assistiu ela toda hoje, quem pegou já a metade, já o final, vai poder assistir, tá? E qualquer dúvida que ainda fique, botem aí no nosso inbox, manda um direct pra gente, que a gente vai também fazendo essa troca, tá? Obrigada pela participação de vocês. Sem vocês estarem acompanhando todo sábado aqui, não estaria sendo possível para a gente fazer esse novo projeto do Mocidade, né? Que é sair aí do meio físico e vir para o virtual. E graças a Deus, a gente não tem perdido nada com isso. A gente só tem ganhado porque tem sido maravilhoso. Lua, um beijo grande no teu coração. Amo Muito vocês. obrigado mesmo por estar aqui Obrigada, com a Sueli. gente. Eu que Você é agradeço. fantástica. Todos os conhecimentos que você traz aí sempre deixam a gente borbulhando de ideias. Adorei, adorei. Um beijo aí para todo mundo. Tô morrendo de saudade. Se Deus quiser, eu vou dar um abraço em vocês ainda. Se Deus quiser. Então vamos lá, gente. Vamos fazer a nossa prece final, tá? Para que a gente possa aí encerrar a nossa conexão de hoje. Tá bom? Vou fazer aqui a nossa prece. Senhor Jesus,
espiritualidade amiga que acompanha os nossos trabalhos, os trabalhos do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Agradecemos pela oportunidade de estarmos hoje novamente juntos e integrados. Esses nossos estudos a cada sábado têm mostrado realmente a força e a capacidade do pensamento, da energia que transcende a matéria, que mostra que não precisamos estar fisicamente juntos para que o conhecimento, para que os afetos, para que as conexões se estabeleçam. Que aqueles que estiveram conosco hoje conectados virtualmente, em pensamento, possam se sentir abraçados, receber o bálsamo das bênçãos do Mestre, para que possamos nos manter sãos, nos manter bem diante desse momento ímpar que a humanidade vivencia. Que a tua paz, que a tua luz nos envolva e que nós possamos seguir nos próximos dias ainda inebriados por esses sentimentos. Com essas palavras, pedimos a autorização da espiritualidade para encerrar mais um estudo da Mocidade nessa noite. É isso, gente. Assim seja. Que assim seja. Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Sábado que vem a gente tem mais live de 7h30 de novo, tá? Minha cabeça tá ótima, eu me esqueci qual é o tema, Jesus. Espera aí, calma. Deixa eu ver aqui qual é o tema para lembrar vocês do próximo sábado. Se alguém puder aí dizer também, mas eu acho que eu tô chegando aqui nela. Qual é o tema? 30 de maio. Mediunidade, juventude e maturidade. Então a gente vai, de certa forma, aí, continuar um pouquinho, né, com o que a gente falou hoje, porque a gente vem falando de mediunidade e magnetismo desde o sábado sobre sono e sonhos. E aí, no próximo sábado, a gente vai entender aí com Vitor Lutz e com Weber, meu querido amigo Weber, um pouco mais sobre a mediunidade e a questão da maturidade e da juventude. Então, esperamos vocês, estejam conosco e curtam o nosso canal no YouTube, por favor. O link está lá na nossa bio. Acessem lá, se inscrevam e também compartilhem dos nossos vídeos por lá. Beijo grande no coração de todos. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Beijo.